Boa tarde. Rodrigo, dá uma ajustada aí, eu acho que está alto demais. Hoje teríamos uma outra colega conversando com vocês, mas deve ter ocorrido algum imprevisto, então lá vou eu de substituto. E deixa essa imagem aí na coisa. Hoje é carnaval. Aí interessante, porque algumas pessoas me perguntaram, você gosta do carnaval? Eu fiz aniversário ontem, fiz 49 anos. E na época era muito comum meu aniversário cair justamente dentro do período do carnaval. E aí, sim, aí você gosta do carnaval, você vai para o carnaval? Eu acho que é cabível. A minha filha uma tem 6, outra tem 8. É cabível para ela, como hoje tem uma música de Cat Peroá, eu acho. É uma música, é uma das cantoras novas, é um videoclipe, onde esse videoclipe, ela está na floresta, o avião cai, e aí o parceiro dela é devorado por um tigre, e aparentemente esse tigre anda atrás dela, e aí ela vai tirando aquelas roupas todas de alguém muito bem vestido, e simplesmente vira uma tarzoa, né? Não sei, um Tarzan, uma tarzoa. E uma das cenas, ela, com medo de tudo aquilo, ela chega à beira de um rio, olha para o rio e vê refletido no rio a imagem dela. Só que na hora que ela olha para o rio, a imagem que ela vê refletida é de uma tigresa. Eu acho que é isso que às vezes nos falta quando nós estamos frente a algo que nos é ameaçador. A saber, reconhecer em nós o potencial que nós temos e a nossa força, a nossa garra, a nossa capacidade, certo? De ir além. Porque quando eu disse que para minha filha é cabível, por exemplo, eu estava tentando fazer uma correlação com ela, porque ontem, como era meu aniversário, a minha menina de 6, que é maior do que a de 8, que é menorzinha, mais magrinha, ela queria fazer uma apresentação com a música, né? E aí eu digo, então você faz para todo mundo. A menor disse, perfeito, ela que bolou a coreografia, mas a maior fez assim, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E terminou não rolando a coreografia, que tinha que ter um negócio de uma rede pendurada, eu tive que tirar a rede da varanda, não rolou. Mas aí eu aproveitei o vídeo para conversar com Bia. Porque ela ficou fascinada pela imagem. Porque veja, como é que funciona para a criança. A imagem do vídeo, aquela mulher, em teoria frágil, uma hora ela encara o tigre, e frente a frente com o tigre, ela ruge para o tigre. E quando ela ruge para o tigre se apequena e deita aos pés dela. Imagina, porque uma criança, ela tende a ler as coisas literalmente. Então, aquilo era um tigre, aquilo era daquele jeito. E o que eu estava buscando fazer com ela foi uma tradução. Porque, assim, essa leitura literal, ela é cabível para minha filha de 8 anos. Cabível. Mas nós não estamos mais nos 8 anos de idade. Então, para ela, eu queria fazer a seguinte tradução, e fiz. Esse tigre é o seu medo. Se lembra que ia ter a apresentação ontem, você não quis fazer? Esse tigre é o seu medo. Agora, todo medo é superável. Todo medo é superável. Esse tigre representa as coisas que lhe acolhem, lhe deixam ao canto, fazem com que você abaixe a cabeça, se esconda. Agora, aí eu mostrei pelo vídeo, tem um momento que tem aquelas pinturas rupestres, né, na caverna que ela entra, e na caverna o que é que acontece? O tigre, sozinho, e vários homens atrás dele com a lança. Na hora que todos juntos atrás dele com a lança, jogam a lança para ele, ele ruge. O rugido dele afugenta todos. E aí, eu perguntei para ela, você viu o que é que ela fez? Como foi que ela aprendeu a fazer aquilo? Ela disse, não, meu pai. Eu voltei o vídeo com ela. Mostrei essa fase, onde estão todos atacando o tigre, e o tigre, em vez de fugir, ele levanta e ruge.
E aí todos se apequenam e fogem. Eu disse, ela aprendeu com o que estava pintado nas paredes, que frente ao seu temor, você tem que buscar forças e dizer quem é você. Ela aprendeu nas pinturas e fez frente a frente com o tigre. É assim que a gente precisa fazer. É assim que você precisa fazer. Isso, assim que precisa fazer, porque há um tempo atrás, ela sempre teve vergonha de se apresentar em público. E aí, ela me viu aqui fazendo a peça, toda semana espírita, eu e um grupo de amigos, fazemos aqui uma peça de teatro, abordando o tema da semana, e aí ela me perguntou, papai, como é que você faz? E lógico, eu fui sincero para ela, eu tenho vergonha e eu tenho medo, mas eu pego o medo e a vergonha e boto no bolso, e faço. E aí, há 2 anos atrás, ela está com 8, né? Então 2 anos atrás, teve uma apresentação da escolinha de balé dela, Rosana, não é Rosana Bubarque, não, é uma outra pequena, que foi no Centro de Conversões, Salão Iemanjá. E ela disse que não ia. Tiraram ela, e depois no final disse, meu pai, eu vou. Aí então iria ela e a menor. Aquele Salão Iemanjá é enorme. E ela foi. Ficou lá entre as que estavam se apresentando, e se apresentou, fez a peça inteira, se chateou porque disseram que iam deixar as crianças em um ambiente, e quando terminou não deixaram, ficaram num ambiente que não era o melhor para acolher as crianças naquele momento. E aí ela saiu chateada, né? Porque ela queria sair, não deixaram, que tinha que ficar até o final, e ela também não ficou porque ela é geniosa. E aí, eu perguntei para ela depois, e aí, você botou o medo no bolso? Ela fez, não, papai, eu fiz mesmo com medo. Então, é o que eu reportei a ela na hora de olhar aquilo. O medo a gente não elimina, mas a gente supera. Então, é isso que a gente precisa. Eu pedi ao amigo que deixasse essa imagem aí, porque às vezes a gente se pergunta, e aonde eu vou buscar forças? Porque na realidade, o que faz com que a gente se amedronte não é simplesmente pelo tamanho do outro. É porque naturalmente a gente está se sentindo menor. É porque a gente colocou o outro maior. E aí, onde é que a gente busca forças? E a gente não sabe aonde. E para falar de saúde e doença, essa é a imagem do mestre. Uma coisa que eu gosto muito da imagem de Jesus nesse sentido. É porque é o seguinte, tem pessoas, desculpe-me, quando eu falar tem pessoas, eu estou falando de maneira genérica, não para ninguém especificamente, mas não estou falando da pessoa, estou falando do olhar. Tem pessoas que olham para o mestre e colocam ele iluminado lá em cima, numa cruz. Alguns numa cruz, né? Outros naquela coisa. Eu gosto de olhar Jesus como homem. Como homem. Aí surgiu aquela história, se ele namorou com Madalena, não namorou com Madalena. Que diferença isso faz? Ele ter tido uma mulher ou não ter tido uma mulher. A pequena, o trabalho do mestre? Não. Maria era virgem, Maria não era virgem. Qual a diferença que faz? Se ele nasceu do esperma de José, ou se ele nasceu por obra e arte do Divino Espírito Santo? Ou de outro homem que Maria deu uma cantada lá? Nada. O valor dele não está nessas coisas. Ou seja, o valor não está na casca. Seu valor enquanto espírito está na sua capacidade de transformar a sua realidade e a realidade que está ao seu redor. Mas nós somos habituados a ficar esperando que as coisas caiam do céu. E lógico, por exemplo, minha pequena, eu espero que ela seja uma grande profissional, ela seja uma grande mãe, ela encontre um cara que vale a pena, ou uma menina que vale a pena, que a gente não sabe mais como é que caminha lá para frente, mas alguém que tenha caráter, independente de ser homem ou mulher, e que construa uma vida de caráter, de dignidade. E a dignidade não está nos rótulos, não está no rótulo de ser um homem ou ser uma mulher, se ela será professora, médica ou apenas dona de casa. Então, o que eu estou dizendo é que não é mais cabível que nós olhemos para o mundo como minha filha olhou para aquele videoclipe e analisou ele como ela estava vendo. O tigre era o tigre. Isso não é mais cabível para a gente. Que a gente aprenda a olhar o outro, e olhar o outro buscando identificar o quê
quem é o outro? Quem é o outro? Quem é que está caminhando comigo? Porque a gente tem mania de olhar a casca. Se é gordinha, se é magrinha, se é gostosa, se é feia, se é preto, se é branco. Quem é a pessoa que está andando comigo? E lógico, quando eu digo quem é a pessoa, porque, mas Fernando, mas dizem que não adianta a gente querer no outro, tem que querer na gente mesmo. Mas sabe como é que a gente aprende a se enxergar? Quando nós somos capazes de assumir a forma como nós enxergamos o outro. Porque na forma como você enxerga o outro, você vai descobrir que aí está a lente com a qual você enxerga a vida. A forma com que você enxerga o outro vai mostrar a forma com que você se enxerga. E aí começa a mudar a coisa. A partir desse momento, eu olho para o outro para identificar onde estão os meus olhos. Reconhecendo os meus olhos, eu olho como eu me vejo. E a partir daí, o que eu quero de transformação para mim e como eu vou enfrentar esse tigre. Porque não adianta correr. Não adianta correr. E aí, então, eu passar a perceber algumas coisas. Porque minha filha, às vezes, como toda criança traquina, ela chega lá e eu digo assim, mas minha filha, está certo você brigar para não escovar os dentes? Ela diz, não, papai. Está certo você brigar para não lavar o cabelo? Não, papai. Está certo você brigar para não se alimentar? Porque ela tem 8 e é um palito. Porque ela, para comer, é um suor. Enquanto a outra tem 6 e é bombadinha, até maior do que ela. Ela diz, não, papai. E eu digo assim, mas por que você faz? Uma coisa que eu acho fantástica. Eu adoro criança. Adoro, porque assim, ela ainda não tem aquelas máscaras que a gente tem. Ela diz simplesmente, papai, eu não sei. Eu digo, minha filha, um dia desse, sua mãe perde a paciência, ele dá uma surra. Ela fez, papai, não adianta, porque eu já ganhei palmada e também não resolveu. Ou seja, o que é que ela estava dizendo? É que aquilo que eu estou aqui falando, de que a gente tem que saber enfrentar o tigre, a gente às vezes não sabe. Não sabe porque a gente não aprendeu a olhar na gente. A gente só olha no outro. Só olha no outro. E aí é a dificuldade, porque o tigre está em enfrentar o que está dentro da gente, e não o que está no outro. Porque quando ela me agride, briga comigo, ela não está brigando com o Fernando, ela está brigando com ela mesma. Algo que ela ainda não é capaz de compreender nem de enxergar. Ela me usa como fonte de projeção das questões dela. Mas Fernando só tem 8 anos, que diacho você está falando? Eu estou falando que quem está ali não é uma criança de 8 anos. Quem está ali é um espírito tão imortal quanto eu, que tem histórias como eu também tenho, e que está agora tendo a chance, em um novo corpo, aonde as suas memórias ainda são reminiscências, porque ela não assume a personalidade que ela tem de fato como um todo, chances para um remaker. Literalmente para isso. Porque se interpolam nesse pequeno ser de 8 anos as características de personalidade que meus genes e o da mãe estão ali presentes. Porque, mas genético, Fernando, não é o ser que vem, não. Leia lá em Nosso Lar não, no Nascimento de Segismundo, Missionários da Luz, salvo engano, André Luiz. Ele falando como é que eles elaboram essa história da reprogramação reencarnatória. Lógico que nem todo mundo vai entrar nisso, a maioria no automatismo. Mas ele explica, inclusive, selecionando lá o tal do espermatozoide, e ele vai falar de uma coisa, que o pai destrói os genes da personalidade, que o pai não queria que o filho reencarnasse. É interessante. Peguem Missionários da Luz e leiam lá. Reencarnação de Segismundo. Então, ou seja, aquela criancinha vem com a bagagem dela enquanto espírito, a bagagem minha e da mãe ali associado a ela, então essas duas experiências. Além disso, o que nós formos trabalhando, lidando durante o seu contexto de crescimento e de convivência. Para quê? Para que aquele ser que estava acrisolado em ideias fixas no passado tenha a chance de vivenciar essas ideias de uma outra forma. E a partir daí, reconstruir a sua história. Quando eu digo reconstruir, na realidade,
que não é reconstruir, que reconstruir é como se a gente voltasse atrás, né, para fazer, mas eu digo, então eu estou usando a palavra errada, na realidade é continuar a construir a sua história. Então, ela tem as questões dela e me trata desse jeito. Quando chegar lá para os 13, 14, é que eu vou ter que ver a batata que eu vou descascar, né? Porque é quando o Espírito toma, certo, a sua personalidade como um todo, e aí a gente fica naquela história de chamá-los de aborrecentes. São aborrecentes, mas lembrando daquela lei de que a lente com que eu olho o outro é a lente com que eu me identifico, é porque eu sou um aborrecido. Eu não sou aquela pessoa empática, eu não sou aquela pessoa que é capaz de acolher e compreender a dificuldade do outro. Mas, Fernando, você está só jogando pedra? Não, é que eu estou reconhecendo que eu não sou irmã Dulce. Não sou irmã Dulce. Se é que ela era assim, né, porque eu não conheço. Não sou Assis, eu sou Fernando. Agora, sendo Fernando, dá para reconhecer que não adianta dar palmada de minha filha, porque pancada não muda ninguém, não transforma ninguém. Mesmo que uma hora lá você perdeu a paciência, quieta menina, não transforma, você tem que reconhecer isso, e voltar e pedir desculpa e não fazer, então você tem que se reconhecer. Agora, se você não se reconhece, se Fernando não se reconhece, que quando perde a paciência pode ir além, Fernando não sabe aonde ficam as rédeas dele, porque se eu estiver dentro de um contexto, eu sei que ali eu vou além, cabe a mim puxar as minhas rédeas, para que eu não me arrependa depois do que eu fiz. Mas nós continuamos esperando que a pílula mágica caia do céu, botar os joelhos aí no centro, olhar para o mestre e de milho, até que o pessoal fazia no passado, ou sal grosso, certo? Ficar esperando que o mal saia de dentro da gente, que Bezerra de Menezes baixe e coloque aí a mão na nossa cabeça, através da médium, nossa amiga aqui. É a mesma olhar de minha filha, olhando aquele tigre, vendo como tal. E por que eu estou dizendo que era fictício? Porque se fosse um tigre, ele tinha almoçado a cantora faz tempo. Então, o que é que a gente está procurando? Então, Fernando, você está dizendo também que então não adianta nada? Adianta, sim. Só em você estar aqui sentado e buscando ouvir alguma coisa que seja construtivo, ou seja, buscar um olhar para a vida que lhe lance a saída dessa posição cômoda da cadeira, que fica sentadinho aí, só criticando, olhando, falando, mas não se implicando naquilo, isso já faz uma mudança. Porque o caminho de encontro com o mestre não é um caminho da razão, filosófico, de apenas estar ouvindo, não. Sabe o que é o caminho que lhe possibilita o contato com ele? É o do coração. É se você está aqui de coração aberto, para contato com quem? Não é com esse mestre que está aí, é com o mestre que está dentro do seu coração. Porque o Cristo, quando ele disse que adorava o Cristo, chama uma coisa fantástica, é porque ele em uma das parábolas diz que retorna, e aí à sua direita ele começa a selecionar quem fica, e à esquerda quem não presta. E quem não presta, à esquerda estavam os sacerdotes, e eles disseram, mas como, mestre? Como? Ele disse, quando eu precisei de vocês, vocês me desprezaram. E os que estavam à direita dizem, mas mestre, eu aqui do teu lado, o que foi que eu fiz? Quando eu precisei de ti, vós me acolheste. Mas ambos disseram, eu nunca lhe vi e deixei de lhe acolher. E o outro disse, eu nunca lhe vi para ter lhe acolhido. E ele diz uma coisa fantástica, quando você acolheu aquele pequenino, você acolhia a mim. Quando você rejeitou aquele pequenino, você rejeitava a mim. Então, Cristo não se coloca nem na cruz, nem em nenhuma imagem. A imagem é bom para nos conectar emocionalmente, sentimentalmente com esse homem, que é mais que um homem, é um legado da humanidade, em que ele diz que ele está no coração do homem. Então, quem encontrar essa força, que minha filha diz assim, papai, mas eu não consigo, comece a buscar o Cristo no outro. Mas não é buscar no outro o Cristo que vai lhe ajudar, porque é isso que a gente faz. Procura a irmã Bete para baixar a Bezerra de Menezes aí e dar o passe. Não. Busque o Cristo no outro para identificar que ele é aquele pequenino que precisa de sua ajuda. Mas, Fernando, eu estou acabado, lascado, vou ajudar quem assim? Se lembra
que eu comecei a história falando do clipe, e a história do tigre, que fazia com que o outro tigre baixasse e se apequenasse, é você fazer com que o tigre que há dentro de você salte para fora. O tigre que há dentro de você, e que eu espero que salte para fora, é um tigre de 4 letras, chamado amor. Então você acorde de manhã cedo, olhe para aquela criatura que está dormindo com você, que tem N predicados, que eu não vou dizer aqui, que tem muito que é nome feio, e você olhe e diga: eu te amo. Você é o pequenino que eu não vou desprezar, eu vou ter no meu coração. Você olha para aquelas outras que levantam gritando, mãe, pai, ou que o contrário, quando você vai abrir a porta, está o namorado dela saindo do quarto, que estava com ela ali em uma coisa mais íntima, e você também, em vez de pensar aquilo que vocês pensaram agora, diga: eu a amo. Aí você começa então a nutrir esse tigre, que é capaz de suplantar qualquer outro. Ah, Fernando, isso é história da carochinha, isso é história para boi dormir, é fácil da gente falar, vá lá, você não tem 2 filhas, uma de 8, uma de 6, uma de 8, eu lhe espero daqui a mais 6 anos, você está em casa e chegar aquele barbado lá, então cheio de tatuagem, e ir para dentro do quarto, como é que você vai ficar? Porque lógico, na hora que a gente foge, a melhor forma de dizer que a gente não é pequeno, é dizer que o outro é menor do que a gente. Porque aí, em vez de eu procurar agigantar o tigre que tem dentro de mim, eu quero apequenar quem está à minha frente, para me sentir cômodo na pequenez que eu tenho. Então, saúde e doença, porque a doença não é a pereba, o câncer, a amputação da perna, a perda dos dedos, a doença não é essa, porque o corpo não adoece. Por que o corpo não adoece, mas adoece, apodrece, morre? Como é que não adoece? Porque o corpo não sente. O corpo é no máximo um sensor. Ele não consegue lidar com aquilo que vem. Para vocês entenderem, ou seja, essa câmera é um sensor. Ela está captando a minha imagem e está projetando aí na internet. Quem é que interpreta aquela imagem? A câmera? Não. Para ela podia ser eu, um pé de feijão ou nada, que é a mesma coisa. O corpo, ele é um sensor. Agora, quem vive é o espírito. Então, a doença está na forma como nós vivemos a nossa vida. Aí é onde está a doença. Porque quando nós vivemos a nossa vida se apequenando, nós nos colocamos cada vez mais doentes. Aonde, quando vem aqui, está buscando que cure o câncer. E alguns saem mesmo curados. Curados não por nada mágico, só não, sua vontade, a energia dos bons espíritos, o trabalho feito com seriedade, o acompanhamento médico bem feito, o uso da medicação necessária, o trabalho psicoterápico, quando isso se alinha, a junção dessas coisas. Você querendo estar melhor. Agora, cura a doença, e você? Continua, às vezes, a mesma pessoa, pequena, mesquinha, que é capaz de entrar no centro e falar de amor, mas não é capaz de olhar para a criatura que acorda com você de manhã cedo e amá-la. Amá-la respeitando as suas limitações. Porque, simplesmente, foi isso que o Cristo disse quando pegou o sacerdote, aquela cambada toda, e botou para o lado esquerdo. Porque se você só sabe amar aquele que é capaz de lhe dar o que você quer, que diferença há em você? Ah, não, Fernando, mas também você se engana. Acha que todo mundo que está do seu lado gosta do jeito que você é? Aceita as coisas que você faz? Acha você... Não. Não é isso. Então é saber compreender quem está do nosso lado. Compreender não quer dizer aceitar. Não é estar com um filho que se droga e dizer, beleza, coca aqui para você, continue cheirando, porque é isso que você quer. E eu não vou brigar com você. Não é isso. Agora, sabe o que é? É em vez de olhar para um gordinho, certo? Eu estou chegando quase lá, né, com a barriga. E dizer assim, tá vendo aí? É gorda porque quer. Se quisesse, já tinha emagrecido. Come porque quer. Veja, é a mesma coisa.
é gato, continua sendo gato, não vai despertar o tigre nunca. Agora, se eu olho, não para minha amiguinha Beth, ela é fofinha, não é gorda, mas minha amiga Antônia, que é obesa mórbida, uns 200 quilos, ela tem 1,60 m, então dá. E aí, em vez de dizer isso para ela, eu me pergunto o seguinte: para que eu, sendo médico, sabendo todas as complicações que esse estado leva, para eu me deixar ficar assim, o que é que precisaria estar acontecendo comigo? A primeira pergunta é se seria Fernando em equilíbrio ou em desequilíbrio. Em equilíbrio ia querer ficar sequinho, aquela barriguinha de tanquinho não, que é mais melhorzinha. Mas em desequilíbrio não, eu ia estar jogando na comida a minha fonte de prazer. E trabalhando cegamente em cima disso, sem conseguir ouvir o que os outros falam, o que os outros dizem. E ia continuar doente. Literalmente doente. Só que agora eu ia olhar para essa pessoa e olhar para ela com compaixão. Porque o que não falta nela é peso nos ombros de estar como está. Ela não precisa que mais um aponte para ela do mesmo jeito. Agora ela precisa que mais um acolha ela. E não é aquela piedade piegas. Eu tenho pena de você porque você está assim. Não. É que olhe para o espírito dela e tome como aprendizado. Compaixão é isso. Aí você agora olhe quantas coisas você quer mudar em você e você não consegue. Você sabe que tem que fazer diferente e não consegue, porque não conseguiu encontrar a força desse amor na sua própria vida. Porque quando esse amor se torna presente e vivo, ele vai estimular algo chamado autoestima. A autoestima, eu sei que não adianta eu saciar a fome do corpo sem saciar a fome do meu espírito. E eu começo a mudar de conduta e de postura. A autoestima me leva a entender que não adianta eu vir para cá procurar a cura sagrada se eu continuo fazendo lá de fora a mesma coisa. A autoestima é entender que eu vou morrer e esse corpo vai ser comido pelos vermes ou queimado pelo fogo, se for para a incineração. Esse corpo, mas não eu. A estima é minha autoestima. A estima desse espírito, que agora assume um corpo. Agora veja como isso já muda a ótica da doença, porque a doença é do seu corpo. Ela é do seu corpo porque ela está se expressando nele. Você vai adiante. Por quê? Porque a doença não lhe destrói, ela só destrói o corpo. E se assim você está, esse amor floreia dentro de você, você vai dizer, o que eu preciso fazer para superá-la? E aí o que for preciso você vai fazer. Você vai fazer a quimioterapia se precisar, a radioterapia se precisar, você vai fazer a dieta, você vai fazer exercício, você vai mudar os seus hábitos de vida, porque você não está brigando pela vida desse corpo, mas você está brigando pela autoestima de quem você é. E aí a doença não tem lugar. A doença não tem lugar. Você rugiu para ela, como aquele vídeo que eu falei. Você rugiu para o tigre, ele baixou a cabeça e se apequenou, porque você disse que você é esse espírito maior do que ele. Mas quando eu comecei a conversa, eu falei sobre o carnaval, porque eu nasci no carnaval. Quando eu voltei para casa, na terça-feira de cinza, era o vai-vai na frente, eu acho que o vai levando atrás, 2 blocos da antiga ali no Pelourinho. Ele me perguntava se eu gostava, se eu não gostava, se eu queria ou se eu não queria. É a mesma coisa. Lógico que o contexto traz influências sobre nós, mas depende do que você diz que quer ser. O gato ou o tigre. Porque a festa não faz o homem, mas o homem faz a festa. É possível ir ao carnaval com integridade? É, porque senão você não seria esse gigante, seria algo pequenininho. Não há nada demais. Mas Fernando tem uma pleiade de espíritos, né? Pleiade, um nome assim bonito, aquele grupo grande de espíritos. A psicosfera muda. Agora, diga para que você veio.
Se quando eu chego no meio da galera, eu começo a me deixar influenciar pelo oba-oba, é nesse estado que eu estou. Não, mas eu não estou nesse estado, eu venho para o centro de segunda a sexta-feira, uma mulher já disse que daqui a pouco se separa de mim. Não é nesse estado que eu estou vindo aqui de segunda a sexta, mas isso ainda reverbera dentro de mim, pelo desejo de ir lá cair na gandaia. A pergunta é, o que é que me sacia? É a gandaia? O que é que a gandaia pode me trazer? Quanto tempo ela dura? Então eu criar um olhar reflexivo sobre mim mesmo. Porque se eu gosto da gandaia, é ali que eu quero estar. Mas eu já não sou minha filha de 8 anos e entendo que isso não leva a lugar algum. Eu começo a reconhecer que eu ainda não estou em condições de lá estar. Porque se lá eu estiver, me envolvo com os outros e vou fazer coisas das quais eu vou me arrepender. Mas se eu sei que eu posso lidar com aquilo, eu sou capaz de rir de uma festa bela. Muita gente rindo, brincando. Infelizmente, muita gente se agredindo, se destruindo. Mas muita gente que vai apenas para brincar. Porque uma festa é apenas isso. Então, que nós saibamos fazer da vida essa festa, sem se apequenar e se deixar envolver pela energia deletéria presente. Que energia é essa? Da sua doença. Porque cada um de nós aqui temos uma. A nossa doença é aquilo que nós precisamos superar. E que essa superação não há de vir se nós não formos capazes de cultivar o amor dentro de nós mesmos. Então, se eu tivesse que passar uma receita, eu passaria essa: ame. E para que ninguém desse uma de ignorante, eu dizia: aprenda a amar, vendo a vida do outro com os olhos de quem se coloca no lugar do outro. E todas as dores cessarão. Todas as angústias se apagarão. Em um só voz, um só pensamento, esse amor chegará até vós.